Eu tenho que dizer, seria difícil visitar a maior cachoeira do mundo porque ela fica debaixo d'água. Na verdade, há fissuras e cavernas no fundo do oceano. Elas se formam quando a água escorre pelas camadas de sal que ficam abaixo dela e que está cheia de sal dissolvido. Isso a torna mais densa do que a água ao redor, por isso acaba se instalando nessas fissuras. Esse tipo de água densa forma uma enorme cachoeira perto da Dinamarca. É uma cascata gigante que desce 3.500 metros. Isso é mais de 3 vezes a altura do famoso Salto Angel, na Venezuela. Então, a água mais fria dessa cachoeira afunda após colidir com a que fica ao redor e é menos densa. A montanha mais alta do mundo também está submersa, pelo menos em parte. Se você colocá-la lado a lado com aquela que é considerada mais alta, o Monte Everest, este seria como uma colina em comparação com o Mauna Kea. Este é uma montanha gigante, mas também um vulcão que fica metade acima e metade debaixo d'água. Da base ao topo, são mais de 10.200 metros, quase 1,5 km a mais que o Everest. O Titanic quase sofreu uma colisão alguns dias antes de atingir um iceberg e afundar. Isso foi algo que um comissário do navio escreveu em uma carta para sua esposa. Ele mencionou que quando o transatlântico estava deixando o cais, em abril de 1912, quase se chocou com o SS City, de Nova York. A equipe de comando conseguiu evitar a batida e partiu para a jornada que mais tarde se tornaria um dos maiores mistérios da história moderna. Então, um acidente no porto poderia ter salvado todas aquelas vidas. Uau! Todos nós temos impressões digitais únicas e impressões na língua que nos diferenciam uns dos outros, mesmo os gêmeos idênticos. De maneira semelhante, você pode identificar leões por meio dos padrões de seus bigodes. Na década de 1960, os cientistas descobriram que é possível diferenciar cada um a partir dos bigodes, que ficam em cada lado do rosto em fileiras. Se você chegar perto, um pouco mais perto, bem, talvez apenas acredite em mim. Há uma certa espécie de peixe predador que pode andar em terra. Não é um cenário de filme, é mais como um pesadelo. Esses animais são chamados peixes cabeça de cobra e às vezes saem para procurar comida em solo. Eles evoluíram para ter brânquias e um órgão especial que lhes permite respirar oxigênio, localizado em seus arcos branquiais. Assim, esses peixes não precisam ter pressa para voltar à água. Eles se arrastam com as barbatanas e podem se mover por até uma distância de 400 metros. Essas criaturas chegam a mais de 6 quilos e vivem em locais diferentes como Flórida, Califórnia e Nova Inglaterra. Como se não fossem assustadores o suficiente, os peixes cabeça de cobra são nativos da Ásia e da África, o que os torna uma espécie invasora na América do Norte. Isso significa que não possuem predadores naturais, então sua população pode crescer sem controle. Ah, meu Deus! Já se perguntou o que os bichos de pelúcia fazem amarrados à frente de enormes caminhões? Esses brinquedos são como as figuras decorativas que adornam as proas dos navios. Esses símbolos ou mascotes são uma forma de navios e caminhões marítimos revelarem sua identidade ao mundo. Eles parecem carregar a mensagem de que os caminhoneiros são inofensivos e brincalhões. Talvez essa necessidade exista porque as pessoas veem esses enormes caminhões de suprimentos como bestas gigantes que dominam as pistas nas estradas e que dizem para você se afastar. Às vezes, há bichos de pelúcias amarrados na frente de caminhões de lixo. Muitas vezes são brinquedos resgatados do lixo. Eles podem estar envelhecidos e imperfeitos, mas ainda trazem ao veículo um pouco de calor e personalidade. A mesma coisa com aquele adesivo de para-choque que você tem no seu carro. É tudo uma questão de personalização. Se você estivesse em Marte agora, provavelmente seria capaz de ouvir os ventos. Pesquisadores de sensores instalados ali captaram as vibrações que foram os primeiros sons registrados do vento marciano. É possível escutar em um nível de decibéis dentro do alcance que os humanos podem perceber, mas seria preciso de uma pequena ajuda de fones de ouvido. Há quase 50 anos, o francês Michel Lotito assumiu uma tarefa muito incomum: comer um avião Cessna 150. Desde criança, ele desenvolveu uma tolerância bastante incomum para engolir coisas perigosas. Ei, onde estava a mamãe dele? Na verdade, ele tinha uma condição rara, que o deixava com fome de coisas que geralmente não são consideradas comida. Tipo brinquedos, grama ou, neste caso, um avião inteiro. Levou 2 anos para terminar esta grande refeição cheia de metal. Então o cara decolou.
Vênus é o único planeta do nosso sistema solar que gira no sentido horário. Em seus estágios iniciais, o sistema solar era apenas uma nuvem rodopiante de gás e poeira, como eu no jardim de infância. Em algum momento, ele colapsou em um disco giratório e o Sol permaneceu no centro. Por causa disso, todos os planetas se movem em torno da estrela central aproximadamente no mesmo plano. Os planetas também giram na mesma direção, no sentido anti-horário se você observá-los de cima. Pelo menos a maioria deles. Urano caminha de lado e Vênus na direção oposta. Isso provavelmente acontece por causa de asteroides gigantes que tiraram esses dois do curso há muito, muito tempo. A maior parte do nosso planeta é coberta de água, mares, oceanos, lagos, rios, mas se toda essa água evaporasse e voltasse a descer na forma de uma tempestade gigante, todo o nosso planeta seria coberto por mais de 2 centímetros de chuva. As coisas são um pouco diferentes com o ouro. A quantidade do metal localizado no núcleo do nosso planeta poderia cobrir a Terra em uma camada que chegaria até a altura do joelho. Sim, há um estoque de ouro bem lá no fundo. Ele afundou quando o nosso mundo ainda estava na fase de formação e o metal ainda estava em estado fundido. Mas não podemos mais alcançá-lo. Fazer o quê? Talvez você pense que isso é possível ver arco-íris durante o dia, mas eles também podem ocorrer à noite. Este fenômeno óptico raro, chamado arco-íris lunar, ou arco lunar, acontece quando a luz vinda da Lua é refratada através de gotículas de água no ar. Os arcos lunares geralmente são muito fracos e raros, porque mesmo a lua cheia mais brilhante ainda produz muito menos luz do que o Sol. O inventor do micro-ondas não pretendia realmente criar o dispositivo que conhecemos hoje. Na verdade, ele estava testando um magnetron de radar, que é algo como um apito elétrico que produz ondas eletromagnéticas vibrantes. Verdade. Enquanto estava testando e experimentando aumentar o nível dos tubos de magnetron, o cara viu que a barra de amendoim no bolso dele havia derretido. Então testou esse mecanismo novamente, mas dessa vez usando grãos de milho e um ovo. Aí percebeu que havia encontrado algo potencialmente muito mais útil do que aquilo que originalmente estava tentando resolver. Além disso, ele poderia esquentar o almoço. A árvore tropical mais alta do mundo tem 100 metros de altura e mais de 81 mil quilos. Isso é maior do que um avião a jato. Você pode visitá-la na ilha de Bornéu, na Malásia. Um dos alpinistas locais conseguiu chegar ao topo para obter a medida oficial. O vento estava muito forte e foi uma subida bem assustadora. Mas valeu a pena porque, uau, a vista era magnífica. E acho que o cara se tornou o primeiro abraçador de árvores. Nos tempos medievais, era possível encontrar sapatos com 60 centímetros de comprimento. As pessoas adoravam calçados pontudos, que foram populares por vários séculos, a partir do século XII. Elas enchiam as pontas com lã, musgo, grama ou cabelo. Uma outra forma de preencher o espaço vazio era apoiar os sapatos com barbatanas de baleia, porque assim conseguiam manter a forma. A moda sempre muda, então no final do século XV, eu não estava por perto, as pessoas começaram a usar calçados curtos e quadrados, semelhantes ao formato do casco de uma vaca. Sim, essa foi uma declaração de moda, com certeza. Você já se perguntou o quanto as formigas são fortes? Quero dizer, realmente? Por exemplo, as tecelãs asiáticas são capazes de transportar objetos com cerca de 100 vezes o próprio peso corporal. Considerando sua pequena escala, carregar objetos pesados não tem tanto a ver com força muscular, e sim com uma boa aderência. As formigas têm almofadas adesivas autolimpantes em seus pés. Isso as ajuda a variar o tamanho da área de contato no solo. É assim que conseguem manter o equilíbrio com seu fardo, mesmo quando estão se movendo de cabeça para baixo. Nossa Lua é tão legal que tem seu próprio fuso horário. Sim, isso significa que você pode contar o tempo enquanto estiver lá. Em 1970, o astrônomo-chefe de um dos planetários dos Estados Unidos projetou um relógio para caminhar na Lua. O relógio mede o tempo em algo que ele chamou de lunação, que é o período que a Lua leva para girar e orbitar em torno do nosso planeta. E cada lunação dura quase 30 dias terrestres. Assim, os pesquisadores usam um sistema especial chamado de horário lunar para o satélite. E acho que está na hora de eu ir. Tchau! Acima de cada porta de um carro, você geralmente encontrará uma alça de segurança. Eu chamo ela de não! Ela existe para que você tenha onde se agarrar quando sua avó decidir dirigir como na Fórmula 1. Piadas à parte, essas alças são realmente úteis. Piadas à parte? Muitas pessoas precisam de uma ajudinha extra para entrar e sair do carro.
Quanto ao motivo pela qual a porta do motorista geralmente não tem uma, existem algumas razões. Uma delas é que o volante pode funcionar como uma alça improvisada. Os motoristas também podem querer segurar a alça enquanto dirigem, e isso não é seguro. Chaves de carros modernos têm um truque legal escondido na manga, se elas tivessem manga. Elas também podem controlar os vidros. Tente segurar o botão de desbloqueio na chave do carro por alguns segundos. Pode ser que, após 5 segundos, as janelas do seu carro se abram magicamente. Se você segurar o botão de bloqueio novamente, suas janelas devem se fechar. Apenas algumas pessoas especiais realmente usam esse truque legal. Confira o manual do proprietário. Seu carro pode ser um dos sortudos. Se a sua internet caiu e você precisa muito jogar algum jogo, o Google dá um jeito para você. Você clica no seu atalho favorito e... desastre. A temida mensagem aparece. Não foi possível conectar-se à internet. Mas espere. O que é aquele pequeno dinossauro pixelado ali perto? Em vez de entrar em pânico, pressione a barra de espaço. Este pequeno jogo se tornou um grande sucesso e é muito mais viciante do que parece. Um dinossauro pulando sobre um cacto? Genial! Nos meses mais frios, colocar um gorro pode significar a diferença entre ficar em casa ou sair. E você pode agradecer aos marinheiros franceses pelo pompom no topo dos gorros. Isso era para impedi-los de bater a cabeça naquelas vigas incômodas que havia na parte de baixo dos navios. Ai! Algumas décadas se passaram e agora todo mundo está usando. Da próxima vez que você estiver em um voo, olhe acima de cada janela. Você notará alguns pequenos triângulos ali. Eles existem para mostrar à tripulação os melhores pontos para ver os flaps do avião pela janela. Se você fica preocupado que possa passar mal e isso estragar seu voo, tente escolher um assento localizado entre esses triângulos. Sentar-se entre as asas deixa você bem no meio do avião e oferece a viagem mais suave possível. Ficar parado em um semáforo por muito tempo geralmente me deixa com fome, entediado e um pouco curioso. Você já observou aqueles pontinhos pretos e aquela linha preta ao longo das bordas do para-brisa do carro? Elas têm uma aparência legal, mas vamos lá, elas têm que ter uma função oculta, certo? Bem, a linha preta é chamada de frita e está aí para ajudar seu para-brisa a não saltar do carro. Muito importante, eu diria. O pacote de arroz instantâneo adora cair no micro-ondas se você for como eu. E assim como eu, você provavelmente já teve dificuldade para manter o pacote na posição vertical. Como se vê, as abas que se dobram no fundo do pacotinho formam uma base bonita e robusta. Empurre-as para fora e experimente. Ei, por que eu não aprendi isso na escola? Aquela garrafa de refrigerante de 2 litros pela metade que sobrou da noite da pizza ficou sem gás? Em vez de despejá-la no ralo, adicione-a à sua composteira. O açúcar alimenta os bons micro-organismos e aumenta a acidez, ajudando o material orgânico a se decompor mais rapidamente. Qualquer tesoura ficará cega mais cedo ou mais tarde, mas não seja por isso. Há um produto na sua cozinha que pode te ajudar a recuperá-la rapidamente. O papel alumínio não é apenas para cobrir a travessa de lasanha. Dobre um pedaço em 4 e comece a cortar. Cortar o papel alumínio afiará a tesoura, mas não se ela estiver muito cega. Recupere-a enquanto ainda for tempo. Aquelas pequenas cerdas nas escadas rolantes não estão lá para limpar seus sapatos, embora possam servir para isso também. Essas cerdas são realmente um ótimo recurso de segurança. Sem elas, roupas, cadarços e bolsas podem ficar presos quando estão muito próximos das laterais. As cerdas também estão lá para fazer cócegas em você e lembrá-lo de olhar para baixo e cuidar. Ei, eu sempre pensei que era um inseto se esfregando em mim. Martingale. Sério, o que é isso? Bem, algumas jaquetas militares costumavam ser usadas também como cobertores, e o martingale ajudava a prender e evitar que o tecido extra atrapalhasse o soldado. Hoje em dia eles são usados principalmente como um acessório de moda. Grampear acidentalmente as páginas erradas é a pior coisa de todas. Bem, existem coisas piores, mas certamente isso é muito irritante. Especialmente se o grampo arrancar um pedaço enorme do seu papel ao tentar removê-lo. Na verdade, existe uma maneira simples de garantir que os grampos do grampeador fiquem menos apertados e mais fáceis de retirar. Dê uma olhada mais de perto naquela plaquinha de metal na frente do seu grampeador, conhecida como bigorna. Vire o grampeador de cabeça para baixo e ajuste as configurações. Você está basicamente alterando a configuração do grampeador para temporário, sem mais lágrimas. As proteções para assento de vaso sanitário foram usadas incorretamente por muito tempo. Eu vejo você arrancando aquela aba que parece uma língua. Não, você está fazendo tudo errado. Em vez de rasgá-la, deixe a aba ficar no vaso depois de baixar a tampa.
Ao dar a descarga, a sucção puxará a aba e a levará embora. Aquele quadrado ou retângulo escuro no final do tubo de pasta de dentes. O que ele significa? Ele é codificado por cores para mostrar quais ingredientes tem ali ou mostra se a pasta de dentes é sintética ou natural? Bem, desculpe, mas a verdade não é tão empolgante. As marcações estão lá para as máquinas de montagem. Elas as ajudam a saber onde cortar e dobrar cada tubo. Todos nós, ao voltar dirigindo para casa do supermercado, já fizemos uma curva meio forte à direita e BAM! Parece que um vulcão de mantimentos acabou de entrar em erupção no porta-malas. Olhe atentamente no porta-malas. Você pode ver alguns pequenos ganchos lá. Dá para pendurar sacolas neles. Sim, alguns carros os colocam atrás dos bancos da frente. Você pode usá-los para pendurar roupas ou até mesmo sua sacola de viagem. Você deve ter notado que os membros da tripulação de voo gostam de tocar nos compartimentos superiores enquanto caminham pelo corredor. Eles não têm um desejo estranho de tocar em tudo. Na verdade, existem alças ao longo das bordas para dar a eles uma melhor aderência enquanto caminham. Aproveite e utilize-as na próxima vez que for viajar de avião. É definitivamente melhor do que se agarrar nos encostos de cabeça de todo mundo. Você não odeia isso? Uma maçaneta de bronze brilhante deixa sua porta da frente super elegante. Mas isso não é tudo. O bronze, como qualquer material com liga de cobre, tem propriedades antimicrobianas que muitos germes e bactérias nocivos simplesmente não suportam. Em áreas de alto tráfego, esses botões e alças de bronze são a maneira perfeita de se livrar desses germes desagradáveis, sem ter que usar produtos químicos o tempo todo. A única desvantagem é que o bronze é muito mais caro do que outros metais. Pode ser por isso que quase não é mais usado para isso. Sua escova de dentes tem um padrão de cerdas azuis entrelaçadas com brancas? Isso faz com que a escova de dentes pareça muito mais elegante, mas não é apenas uma boa aparência. Essas cerdas realmente têm uma finalidade prática. A coloração azul foi projetada para se desgastar quando chega o momento de substituir a escova de dentes. Você deve trocar sua escova a cada 3 a 4 meses de qualquer maneira, mas essas cerdas azuis estão aí para lhe dar um empurrãozinho, caso você esqueça. Hoje em dia, você caminha sobre elas todos os dias e nem pensa duas vezes. Mas existe uma razão para as tampas dos bueiros de manutenção serem sempre redondas? Nas civilizações passadas, como Roma Antiga, essas tampas costumavam ser lajes quadradas de pedra. Mas todas aquelas arestas e lacunas resultaram em muitos dedos machucados e acidentes para romanos desavisados. Uma tampa redonda eliminou o problema. Além disso, significava que você só poderia abri-la com uma ferramenta especializada, o que provavelmente foi uma boa ideia. A garrafa térmica foi inventada por um cientista escocês, mas não para manter o café quente. Ele só queria manter alguns produtos químicos em uma temperatura estável. Ele colocou uma pequena garrafa dentro de uma maior, e então sugou todo o ar entre as duas garrafas. Esta mesma técnica é usada para fazer a garrafa térmica atual. Você pode encontrar uma almofada de alfinetes em quase todas as casas, e, estranhamente, elas sempre têm a forma de um tomate. Você já se perguntou sobre aquele pequeno morango pendurado no topo? Não sou da área da biologia, mas tenho certeza de que morangos não crescem em tomates. Essa coisinha é para a agulha que você está usando no momento, para não perdê-la no meio daquela grande pilha que você tem. Desodorantes em bastão são desperdiçados quando a embalagem começa a roçar contra sua pele, e ainda há muito produto lá dentro. Aqui está um truque fácil para tirá-lo. Desenrosque a parte inferior e empurre-a para cima por baixo. Isso lhe dará mais alguns dias de uso, pelo menos. Em postos de gasolina com autoatendimento, algumas pessoas ainda saem de lá com a mangueira enfiada no tanque de gasolina. Felizmente, os postos de combustível descobriram uma solução. Se acontecer de você sair com a mangueira ainda no tanque, há um conector magnético que se desengata quando puxado. Dessa forma, você não leva a bomba consigo. Agora, que isso seria vergonhoso, seria. Abrir vidros pode ser difícil, mesmo para a pessoa mais forte. Preciso de uma conserva ou compota. Felizmente, é uma solução. Coloque luvas de borracha. Essas luvas não são somente ótimas para limpeza, elas lhe darão a aderência extra que você precisa para abrir até as embalagens mais resistentes. Agora sua vida está um pouco melhor. De nada. Então, os carrinhos de supermercado têm arcos por algum motivo. Você não quer colocar sua jaqueta no carrinho no meio do monte de batatas e cebolas. Ou quer? Em vez disso, pendure-o no gancho. Ele está ali para ajudar a organizar melhor o espaço. Os carrinhos também têm uma parte legal embaixo. Sempre que o seu estiver cheio, basta levantá-la e anexar uma cestinha para colocar compras extras. Levante toda a coisa de metal, coloque sua cestinha na barra horizontal, acima das rodas, e prenda com aqueles ganchos úteis.
Se você tiver uma alface incômoda presa nos dentes, tente esta dica. Pode ser difícil tirar tudo com um fio dental. Como você precisa de mais tensão, basta dar um nó. As listras no creme dental podem parecer um pouco estranhas, e trata-se apenas de um truque de marketing. Na década de 70, uma marca líder adicionou uma listra azul para mostrar que sua pasta tinha dupla ação, mas os cremes brancos sólidos funcionam tão bem quanto. Mas aquelas cerdas azuis na sua escova de dente realmente fazem sentido. Elas perdem gradualmente a cor com o tempo, e quando o azul desbota, é hora de trocá-la. Já reparou naquele pequeno orifício na base do cadeado? Sua finalidade oculta é drenar a água para evitar que enferruje. Também é o local para lubrificar o cadeado. Uma gota de óleo ali fará com que ele abra e feche com mais facilidade. Estas ranhuras na lateral das moedas não são apenas para estética. As pessoas costumavam raspar as extremidades e depois derretê-las para fazer novas moedas. Mas graças ao novo design, é fácil saber se alguém está raspando as beiradas fora. Se você ainda tem dificuldade para descascar uma laranja, aqui está uma outra maneira. Primeiro corte as partes superior e inferior. Faça uma fenda na lateral e puxe-a para abrir. Esse nobre biquinho saindo da tampa do seu creme favorito está ali por um motivo. Esses tubos são geralmente lacrados com papel alumínio. Portanto, a menos que você adore quebrar as unhas tentando abri-los, basta virar a tampa e empurrar. O minúsculo disco de borracha embaixo das tampinhas de garrafa não serve apenas para ver se você ganhou o prêmio de refrigerante grátis a vida toda. Ele é o que mantém a bebida boa e borbulhante. A tampa preserva o líquido e o disco de borracha conserva o gás dentro, até você beber. Se você usar o lado azul da borracha para apagar a caneta, provavelmente seus cadernos ficarão cheios de buracos. A parte azul existe para apagar algo em um papel muito mais grosso. Funciona com lápis e até mesmo com tinta, desde que o papel seja espesso o bastante. Seus grampos de cabelo podem não parar no lugar se as ranhuras não estiverem voltadas para o lado certo. Elas devem ficar sempre na parte inferior, perto de sua cabeça. Ainda estão caindo? Passe spray fixador nos grampos antes de colocá-los no cabelo. Muitas garrafas de vidro costumam ter uma concavidade na parte inferior. Isso é útil se você quiser ser chique e colocar o polegar ali na concavidade para servir. Os sachês de açúcar da cafeteria local foram projetados para abrir de uma maneira nova e mais fácil. Veja que legal que eles são. Tente abri-los bem no meio. Chega de açúcar nos seus dedos e de pedacinhos minúsculos de papel. Até mesmo seu café fica mais feliz. Seu pacotinho de discos de algodão tem esses fios para que você possa pendurá-lo em um desses ganchinhos práticos no banheiro. Mas não há necessidade de afrouxar e apertar novamente todas as vezes. Confira a parte inferior da embalagem, pois ela tem um tracejado perfurado. Rasgue ali para abrir com cuidado e está pronto para usar. As maçanetas são geralmente feitas de latão, bronze ou alguma outra liga de cobre. Por quê? Esses elementos são antibacterianos, então impedem que os micróbios se espalhem. Apenas algumas horas e os desagradáveis seres desaparecem. Mas não se esqueça de lavar as mãos mesmo assim. As garrafas têm gargalos longos por um motivo. Se quiser tomar uma bebida gelada, segure pelo gargalo, não pelo corpo. O mesmo vale para copos elegantes. O pé impede que a bebida esquente. 2 fechos no zíper é demais? Talvez, mas eles são úteis como um dispositivo anti-roubo inteligente. Basta prendê-los juntos. Agora ninguém consegue abrir sua mochila. Não tem um cadeado com você? Então amarre-os com algum barbante. Ou mesmo apenas um clipe de papel. Qualquer coisa para desestimular os batedores de carteira. Aquele pequeno botão na parte de trás do colarinho de uma camisa é usado para segurar a gravata no lugar. Você não quer que a sua fique tentando escapar lá atrás. Os fabricantes de calçados se preocupam com seus clientes, por isso a maioria dos tênis de corrida agora tem um sistema anti-bolhas especial pré-instalado. Parece intenso, mas é basicamente apenas aquele buraco extra em cima do calçado. Faça um laço com furo extra, inserindo o cadarço para trás. Cruze os cadarços e passe-os pelos laços. Agora puxe-os para baixo para fixar o pé no lugar. Hora de correr. Você vai encontrar sachês de gel de sílica quando comprar bolsas, sapatos e até alguns lanches. Não jogue-os fora. Eles absorvem o excesso de umidade. Então, sempre que seus sapatos estiverem um pouco úmidos, coloque alguns sachêzinhos dentro deles durante a noite. Pode ser que você tenha usado o shampoo da maneira errada todo esse tempo. Aqui está o segredo. Não aplique no comprimento do seu cabelo, apenas na raiz. A espuma que criar irá escorrer pelo cabelo de qualquer maneira.
As margens do caderno não são para fazer anotações extras nem para fazer emojis. Elas foram inventadas para proteger o trabalho das pessoas, que costumavam viver com muitos ratos famintos por perto. Os animais mordiscavam o papel, comendo o trabalho delas. As linhas de margem foram colocadas lá para que as pessoas soubessem que deveriam começar a escrever, mas afastado da beirada, para não perder o conteúdo para um roedor faminto. Os copos individuais são um elemento-chave para qualquer churrasco, mas os copos vermelhos das festas americanas são ainda mais legais. Podem ser usados para medir líquidos. A linha inferior é igual a 30 ml, a segunda equivale a 150 ml e a terceira corresponde a 355 ml. Se você gosta de leite no chá, experimente esta dica da próxima vez. Despeje pelo outro lado da caixinha. Assim ele respinga menos e é mais fácil de controlar. Os encostos de cabeça dos automóveis têm tudo a ver com conforto, e os que são removíveis têm a ver com segurança. Se você puxar um deles para fora, verá duas barras de metal resistentes. Se ficar trancado ou preso dentro do carro, pode usá-las para quebrar a janela e sair. As camisas femininas têm os botões à esquerda, embora cerca de 85% das pessoas sejam destras. Faria muito mais sentido tê-los à direita. A questão é que antigamente, as mulheres ricas tinham empregadas domésticas para ajudá-las a se vestir. Então, para elas, os botões à esquerda tornavam as coisas muito mais fáceis, sabia? Aquela abinha no seu espelho retrovisor tem uma função real. Serve para segurar um aromatizador ou enfeite de dados enorme. Talvez um grande emoji sorridente. Mas, na verdade, a função é alternar entre os modos diurno e noturno do seu espelho. Quando está escuro, o modo noturno bloqueia a luz forte dos carros que vêm atrás. A colher do McFlurry tem um cabo quadrado. Ela é colocada direto na máquina e o sorvete e as coberturas se misturam direto no copo. Isso economiza muito tempo dos funcionários, além de água, pois não é preciso lavar a máquina depois de cada um. Cabides de madeira são tão, mas tão bons que suas roupas não querem sair deles. Não, na verdade não, mas eles parecem muito melhores e são mais naturais. Mas há outra razão para usá-los. Eles são feitos de cedro, que é um repelente natural de traças. Dica bônus: coloque um pouco de casca de laranja seca no seu armário. Assim, nenhuma traça vai entrar lá novamente. Os trabalhadores das estradas e da construção civil geralmente estão vestidos de laranja porque essa cor brilhante é visível mesmo com mau tempo. Ela é a mais eficaz para atrair a atenção e alertar as pessoas. Não é à toa que muitos coletes de segurança e cones de trânsito também são desse tom. A placa de pare tem um formato octogonal para ajudar os motoristas a reconhecê-la facilmente, mesmo que por trás. E quando as placas ainda não eram reflexivas, esse formato impedia que as pessoas confundissem a de pare com qualquer outra à noite. Os sonorizadores nas laterais da estrada estão lá para alertar os motoristas que cochilam ao volante. Quando os pneus passam sobre elas, o ruído e a vibração funcionam como um despertador. Existem travas magnéticas nas mangueiras de combustível dos postos americanos. Elas são úteis para o caso de alguém sair com o bico da bomba ainda preso ao carro. Se isso acontecer, a trava desconecta a mangueira automaticamente. Isso é constrangedor. A gasolina parece um arco-íris em uma poça porque não se mistura com a água e forma uma fina membrana sobre ela. Quando a luz reflete nela e na água ao mesmo tempo, aparece aquele arco-íris. A alça tripla no galão de combustível está lá para facilitar o transporte por duas pessoas e distribuir o líquido uniformemente. Os galões geralmente têm um segundo orifício que também precisa ser destampado antes de despejar o combustível. A passagem de ar impedirá que ela derrame, assim não há desperdício de combustível. Além disso, há uma outra vantagem com esse sistema de destampar o menor furo antes de despejar o conteúdo pelo maior. Isso evita que o líquido respingue e se espalhe por todas as suas roupas e pelo chão. Outra coisinha que muitas vezes negligenciamos é aquela ponta nas tampinhas de pomadas. A maioria dos tubos geralmente é selada com filme plástico ou papel alumínio, e abrir com as unhas não é a melhor ideia. A pontinha fura facilmente até mesmo o tubo selado com a maior segurança. Você pode usar a maioria das chaves de fenda junto com uma inglesa para criar mais torque. Basta colocar a chave inglesa no cabo da de fenda. Dessa forma, precisará fazer bem menos força do que antes, e também poderá alcançar áreas de difícil acesso com mais facilidade. As câmeras de segurança são instaladas em lojas, bancos e hospitais para monitorar tudo. Se algo acontecer, você pode chamar a polícia ou socorristas. Esses aparelhos realmente ajudam a resolver muitos problemas. Mas por que eles não são instalados nos aviões?
A tripulação mantém a ordem lá dentro, mas não poderá fazer nada se algo grave acontecer. Além disso, não há para onde correr em uma aeronave. Durante o voo, as câmeras são inúteis, e depois dele, as palavras dos passageiros são levadas em conta. Então, se as câmeras não servem para nada, por que gastar dinheiro com elas? A água é ótima para limpar coisas, pois tem moléculas triangulares. Elas são formadas por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, H2O, e possuem cargas ligeiramente diferentes em seus lados opostos, praticamente como ímãs. É por isso que a água adere facilmente a outras moléculas, incluindo aquelas que compõem a sujeira. Muitas casas têm telhados triangulares porque isso permite que a chuva, a neve e folhas caídas deslizem pelo caimento. Se todas essas coisas se acumulassem em cima da sua residência, um dia o telhado desabaria. Quando uma tempestade está chegando, as nuvens parecem ficar escuras. Mas isso é apenas uma ilusão. As finas em um dia ensolarado deixam a luz passar facilmente e também espalham todas as cores do espectro de luz. Isso nos faz perceber as nuvens como brancas. Mas quanto mais espessas elas forem e quanto mais gotículas de água contenham, menos luz deixam passar e mais escuras se parecem. Uma boa maçaneta é aquela feita de latão, bronze ou alguma liga de cobre. Esses metais têm um efeito antigerme. As bactérias se espalham muito mais lentamente sobre eles. Os metais também se livram dos germes muito rápido, em algumas horas. Não, isso não significa que você não precisa lavar as mãos. Os diamantes têm formas muito simétricas para mostrar seu brilho. Inicialmente, as gemas não são tão bonitas. Elas passam por várias etapas de corte e depois se tornam peças elegantes. A maioria das pedras tem uma forma redonda com cantos levemente pontiagudos. Os diamantes brilham mais nesse formato. Por que há 2 furos neste padrão de tomada? O orifício esquerdo é neutro, o direito é positivo, e a entrada abaixo é o aterramento. A eletricidade precisa fluir através da corrente, que passa pelo positivo, vai pelo carregador do telefone, por exemplo, e depois passa pelo orifício neutro. Já se perguntou para que serve aquele bolso pequeno no seu jeans? As pessoas costumavam usar relógios de bolso com correntes. Um pequeno bolsinho foi feito para isso. Agora quase ninguém mais usa esse acessório, mas o bolso permanece. Você pode guardar algo pequeno como um anel lá. Em Londres, há alguns postes que parecem de iluminação pública, mas não têm lâmpadas. Bem, o nome oficial traduzido é algo como tubos de fedor, e eles são coisa do passado agora, mas costumavam ser úteis no século XIX. Esses postes ocos liberavam o ar e os gases explosivos com um mau cheiro para evitar, digamos, consequências indesejadas. A maioria das tesouras de cozinha tem dentes de metal no meio entre as alças. Eles podem ajudar a quebrar nozes, cascas de siri e outros produtos difíceis. Também dá para abrir frascos e garrafas, ou remover os talos das ervas com a ajuda deles. O couro muitas vezes parece opaco aos olhos, pois está cheio de riscos e arranhões minúsculos. Eles espalham a luz que atinge o material. Quando você cobre seus sapatos com uma camada de cera, preenche essas pequenas fendas. A superfície fica mais lisa e os raios de luz refletem mais uniformemente. É por isso que o couro parece brilhante. As canetinhas marca-texto são preenchidas com uma tinta fluorescente semi-transparente especial que pode brilhar com pouca luz. Os tons amarelo e verde claro são os mais populares porque não impedem que o texto seja visto em uma fotocópia preto e branco. As fotocopiadoras percebem as marcações amarelas e verde claras como muito claras e não as imprimem. Os ímãs são feitos em forma de ferradura porque isso aumenta a força magnética. As cores também importam. A parte azul indica o polo sul e a vermelha o norte. Os 2 polos trabalham simultaneamente e aumentam a força de atração. Aquele buraco do tamanho de uma moeda na porta do elevador é na verdade uma fechadura. Se as portas ficarem presas, um operador pode abri-las manualmente graças a esse orifício, onde será inserida uma chave especial. Já o pequeno buraquinho na janela do avião está lá para equilibrar a pressão do ar. A janela tem 3 camadas. O painel externo é extremamente resistente. Ele pode suportar diferenças de pressão do ar durante a decolagem e o pouso. O interno, que está mais próximo de você, é feito de materiais mais econômicos e evita possíveis danos à janela. O buraco em si fica no do meio e não apenas equilibra a pressão, como também evita o embaçamento. Aquelas cerdas da escada rolante estão lá para sua segurança. Elas não permitem que você chegue muito perto da borda. Dessa forma, suas roupas não ficarão presas no meio dos degraus. Você vê o Sol em amarelo ou laranja porque a atmosfera do nosso planeta espalha cores como azul, verde e violeta. É também por isso que o Sol parece mais quente ao nascer e ao se pôr. Vá comprar algumas laranjas e tenho certeza que as encontrará em um saco de malha vermelha.
Elas raramente estão por aí sem um desses. Isso é puro marketing, e a cor não é uma escolha aleatória. Quando embaladas em um saco de malha vermelha, as laranjas parecem mais laranjas, mais frescas e mais atraentes. Então há uma maior propensão de comprá-las, certo? Os limões sicilianos, por sua vez, são vendidos em sacos de malha verde por um motivo semelhante. Se fossem embalados em vermelho, pareciam mais laranja. Verde combina melhor com amarelo e faz com que essas frutas se destaquem. Os fabricantes fazem um número limitado de colchões diferentes, e a única maneira de diferenciá-los é criar um desenho de costura sofisticado. 2 colchões de 2 empresas podem ter exatamente a mesma qualidade, mas custam valores diferentes. A maioria das pessoas nunca saberá disso e decidirá que desenhos diversificados significam algo relacionado à qualidade. Então, ao fazer compras, não se importe com o desenho. Quase todos os hotéis têm lençóis brancos. Eles escolhem essa cor especificamente para mostrar quão altos são seus padrões de limpeza. Quanto mais brancos e limpos forem os lençóis, mais luxuoso o local parece. É muito mais fácil ver sujeira e manchas no tecido branco. É como uma prova de que você entrou em um quarto limpo.